Ondas, ações que transformam. Um espaço para líderes com visão sobre estratégia, riscos e pessoas. Sintonize nessa frequência. Olá, hoje é um dia muito especial. Eu gostaria de contar para vocês o que a gente veio fazer aqui. Ter um papo sobre um assunto de extrema necessidade e importância para todos nós, sobretudo para nós mulheres. Nós vamos falar do tema relacionado a finanças, à administração de finanças, ao bem-estar financeiro, sobretudo das mulheres, tanto no ambiente corporativo, no ambiente do trabalho, como na vida. Pensar a mulher na perspectiva integral. E daí, para esse papo incrível, eu trouxe para a gente conversar, na verdade, uma grande convidada da Marsh McLennan, Ana Buchain, vice-presidente da B3. Ana, um prazer ter você aqui, super obrigada por você ter aceito esse convite e vamos ver o que essa conversa revela pra gente. Ai, Bel, que delícia, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito em casa com vocês e muito feliz. Oi, pessoal, espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva. E esse é o meu assunto favorito, falar de mulher, falar de finanças e falar como a gente cresce nos ambientes e que desafios a gente encontra. E você é uma expert, né, Bel? Que eu sei. Olha, eu na verdade acho que eu sou uma mulher expert. Adoro. Mas, Ana, muito legal da gente poder estar batendo esse papo, porque tem algumas coisas nessa temática que tem me chamado muita atenção e acredito que você também, tenho visto o seu trabalho, e aí acho que a gente podia caminhar por aqui um pouquinho para começar a esquentar esse nosso tamborim aqui. Tem uma questão que tem chamado muita atenção e até tem a ver com algumas leituras que a gente tem feito em comum relativas a essa perspectiva. Como é que a gente olha para o que está acontecendo na perspectiva financeira do mundo, da inflação e todos os tensores que a gente tem visto, que estão de alguma maneira presentes no nosso cotidiano, e a repercussão disso na perspectiva da mulher, do seu endividamento, de como ela tem gerenciado essa questão. Qual a diferença que você percebe efetivamente entre a população feminina e a população masculina neste contexto? Como é que isto tudo que estamos vendo no mundo está impactando nessa perspectiva? Me conta um pouco o que você tem visto, como você pensa a respeito. Olha, Bel, eu acho que tem uma mudança muito grande pós-pandemia. É importante a gente fazer esse marco histórico, porque a economia dos países muda muito. Você começa a ter pressão inflacionária onde nunca se teve, porque os governos tiveram que queimar, imprimir muito dinheiro para fazer a economia girar, mas isso tem o seu preço. Então, você olha os Estados Unidos com uma inflação que nunca se viu, a Europa com questões geopolíticas e questões de energia que também geram uma pressão igual na economia, e você passa a ter tensões que você não tinha antes. Perfeito. Se a gente pega isso nos países desenvolvidos, imagina nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, a gente tem um cenário que a gente ainda é dependente das grandes economias em questão de exportação, a gente tem um cenário local que sofre as mesmas pressões que eles também sofrem, e isso vai fazendo um caldeirão, né, em termos econômicos e pressão na sociedade. Então, como a gente começa a ver a nossa sociedade? Hoje somos 210 milhões. Se a gente pegar a PEA, né, a população economicamente ativa, a gente deve ter perto de uns 130, talvez, 110? Give or take. Isso. Temos mais ou menos isso. Desta população, 70% das pessoas estão endividadas. Uau! Ou seja, tomaram alguma dívida em algum lugar. E desses 70%, a maior parte é inadimplente. E você sabe que isso que está me chamando a atenção? Um comentário que eu já te ouvi fazendo, que para mim é super poderoso, é muito ingênuo da nossa parte pensar que eu não tenho uma representatividade igual dentro da corporação que eu estou. Exato, não é? Bel. Se é 70%, então que não seja 70% da população dentro da companhia em que eu atuo seja endividada, mas eu tenho uma grande parte da minha população que está na mesma condição. Exato, Bel, porque senão é fantasioso a gente achar que esse endividamento ou, de fato, essa inadimplência acontece do lado de fora da minha companhia. Essas pessoas estão aqui e elas estão trabalhando conosco. E aí, se a gente faz o recorte ainda entre homens e mulheres, existe um comportamento feminino que é diferente do masculino em relação ao dinheiro. Olha. Eu não quero estereotipar, mas tipicamente
o homem ele tem um pensamento mais voltado a si. Ele se preocupa com as suas próprias questões, com as suas finanças, enquanto as mulheres tendem a pensar de forma mais global. Perfeito. Por exemplo, com seus pais, perfeito, com os seus filhos, que estrutura ela tem, e que estrutura ela tem hoje e que estrutura ela tem no futuro. E como ela arca com todas essas contas que vêm. Esse é um aspecto. Agora, você imagina do outro lado que tem uma sociedade que é muito diferente em termos de hiperconsumo. Que está hiperestimulada a consumir mais, a ser uma coisa e aparentar outra coisa que não condiz com a sua realidade. E sempre numa questão de pressão de manter o seu trabalho, o seu emprego. Então, o que uma mulher vai passando nisso é que ela tem que ser uma pessoa que ela não é, gastar um dinheiro que ela não tem, num trabalho que ela precisa se segurar para pagar a conta de todo mundo, num país que está em crise. Você sabe que, olha que interessante, você está me fazendo pensar numa coisa aqui, né? Lógico que tem a ver com a minha formação, etc. e tal. Mas, assim, é da natureza mais masculina, culturalmente, não vamos pensar em outras questões aqui, mas até por conta da formação e do processo de aculturamento do homem na sociedade, ele é mais, de verdade, autorreferente. Sim. Né? Então, como você disse, ele pensa mais sobre as finanças porque ele é a autorreferência. Como é que ele vai se organizar, como é que ele estará, quanto ele tem no banco, se tem ou não tem. Então, tem uma administração que não é pró-família necessariamente, né? É autorreferente. E até porque isso é motivo de comparação com os seus iguais. Sim, né? Exato. E quando a gente vem para o universo feminino, igualmente, né, sugestionado às questões culturais, a maneira como fomos criadas, enfim, em sociedade, tem uma dimensão cultural aí que acontece, que é a do cuidado. É a mulher que é do cuidado, ela não é a provedora, mas ela é do cuidado. Então, se é do cuidado, não é um cuidado consigo, é cuidado com tudo que está no entorno, não é? Então, é quem faz a matemática do dinheiro dar. Exato. Até o final do mês, né? Exato. É aí, né? Como é que eu estico, né? E olha que coisa curiosa. Você sabe que outro dia eu estava conversando com a Luísa Helena Trajano, que é uma grande figura, e ela fala que não existe melhor economista do que uma mulher. Porque para a economia doméstica, as mulheres são exemplares. Tanto que o Mohamed Yunus, que é do Grameen Bank, que é aquele banco, né, o banco que a gente estuda, o banco dos pobres, que faz o microcrédito, eles preferencialmente cedem crédito para a mulher, porque a mulher paga esse dinheiro. Ela devolve o empréstimo. Por quê? Porque ela sabe que se ela precisar, ela tem de onde tomar. Então, ela tem o nome e a família a zelar. Enquanto, naquela situação, para aqueles homens, os homens tendiam a rolar um pouco mais a dívida. E olha que curioso, ainda que a mulher seja essa grande economista aqui, ela se afasta das finanças do investimento. Porque tem uma barreira de comunicação e de linguagem que afasta ela dos investimentos. E aí ela delega o investimento para o homem. Perfeito. Perfeito, louco perfeito. Isso? Você sabe que você estava falando disso e eu até aqui me organizei, porque eu quero ler um dado para você de uma pesquisa que a gente faz na companhia. É uma pesquisa anual, chamada Global Talent Trends. Ela é rodada anualmente e atualizada de uma maneira que eu acho brilhante, porque ela pega 3 eixos da sociedade trabalhadora. Então, ela olha a visão do C-Level, então, o CEO e os seus diretos ali, né? Então, ela olha assim, o que eles estão pensando, o que o conselho está pensando em termos de como é que a gente vai operar, como a gente vai pensar pessoas, quais são os riscos que estamos tomando de negócio e tudo mais. Ela olha um outro universo, que é o universo do RH, como é que o RH está endereçando todas essas preocupações, e ela olha a terceira dimensão, que é a dimensão da população trabalhadora. Então, o colaborador, como é que ele está, o que ele está esperando, o que ele está sentindo e como ele está vendo essas preocupações serem endereçadas ou não. E aí essa pesquisa, ela traz alguns dados bem legais. E a gente selecionou alguns aqui para trazer para você comentar. Então, um deles diz assim, 26% das mulheres consideram a sua situação atual financeira desafiantes, em relação a 18% da população masculina. Então, aí já coadunando com esta questão que você trouxe, que é super legal. E aí, 2 elementos que elas trazem para a gente nos seus relatos. Elas relatam menos confiança de que podem suportar os custos dos cuidados, por exemplo, com o elemento saúde.
né? E um outro dado que elas trazem, elas também se queixam de receber menos benefícios das empresas em comparação aos homens. E toda aquela discussão que a gente conhece de equidade salarial e tudo mais. Então, conta um pouco para mim, como é que você vê essa história, que sentido isso faz para você, como é que você tem percebido isso no mercado? Bel, acho que tem alguns fatores aqui que a gente precisa elencar. O primeiro você já tocou, que é a questão da equidade. Então, tipicamente, o que a gente vê nas companhias, as mulheres nas mesmas funções, com o mesmo nível de performance, aquém da remuneração total dos homens. Isso estou falando de uma forma global. Perfeito. E isso já gera um primeiro estressor. Perfeito. Porque se você faz a mesma função, tem a mesma performance e ganha menos, tem menos capacidade de compra. Claro. Isto é real, esta é uma dor real. É uma dor real. Não adianta a gente falar que não, que imagina, que é marginal. Não é marginal. Porque para quem está criando patrimônio, construindo uma família, isso faz muita diferença. Com certeza. Então, essa primeira simetria, eu acho que já chama muita atenção. Então, quem está dentro dos boards, dos conselhos, ou dentro das áreas de pessoas, necessariamente precisa se ocupar de fechar esse gap. E a gente sabe que a maternidade também é um grande... ele segura a carreira das mulheres e ele impacta na equidade. A gente teve o Prêmio Nobel, há 2 anos atrás, que prova o impacto da maternidade no crescimento profissional. Então, não é ficção científica isso. Então, dado que não é ficção científica, a gente deveria se ocupar em relação a isso, no sentido de criar ferramentas para garantir a equidade dentro dos ambientes de trabalho. A segunda coisa que me chama muita atenção nessa pesquisa, e eu gostei muito que a gente traga isso à tona, é a questão dos cuidados com saúde. Porque eles passam por várias coisas. Primeiro, esse acesso à saúde é para esta mulher ou é para a família? Porque, de novo, retorna ao ponto perfeito. Dessa mulher cuidadora. Então, ele precisa ser extensivo à família. Porque se ele não for, essa mulher vai ficar com o custo... Com o custo da diferença. Da diferença. E a segunda é a própria saúde feminina. Porque a gente vai envelhecendo e a gente passa por momentos muito diferentes, muito pouco assessorado. Até porque a gente também sabe, e enfim, o mundo foi um mundo desenhado em pesquisas masculinas. Sim. Tem um caso que eu acho muito emblemático, né, do cinto de segurança. Não sei se você conhece esse exemplo, Não, Bel. Conta. O cinto de segurança foi projetado para um homem de 1,70 m. Por isso que ele incomoda tanto a gente aonde pega, né? Aonde pega, né? Exato. Bel, ele não foi desenhado por uma mulher. Não. Então, em acidentes de carro, as mulheres morrem mais que os homens. Uau! Porque aquilo não foi desenhado para uma mulher. A maior parte dos produtos e serviços que se tem, e estudos, são baseados em uma figura de um homem. No corpo masculino. E mesmo o estudo da medicina. É muito Olha. maluco. O que se sabe sobre a mulher? Onde a medicina feminina avançou? Na estética e na ciência reprodutiva. Porque a gente como sociedade, gosta de mulheres jovens e com capacidade reprodutiva. E você sabe que você está me fazendo lembrar de uma temática que começou dentro da perspectiva de diversidade e inclusão, né? Que começa a tomar um volume muito grande, que é a questão da menopausa. Sim, não é? Sim, era exatamente onde eu ia chegar, Bel. Isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, assim, que bom que estão olhando para cá, que bom que estão olhando para isso como um momento de vida da mulher que de verdade muda a sua condição, muda o humor, muda todas as questões, não é? Uma coisa sou eu em época reprodutiva. Uma coisa sou eu saindo da adolescência e iniciando, outra coisa sou eu saindo da época reprodutiva e entrando na menopausa, da perspectiva de hormônio, de desejo, do que eu quero, de serenidade e de tudo que vem aí junto, né? Quero te ouvir sobre isso. Mas quero engatar nisso um aspecto que você trouxe na sua fala, que acho também que conversa com essa história, te contando uma história muito rapidinha. Já estou na Mercer há muitos anos, e há muitos anos eu venho olhando para esse dado do espaço da mulher e como vem ou não crescendo, muito mais do que isso, com que velocidade a gente vem crescendo na ocupação de posições de maior escala ou de maior robustez. Sim. Como vem ou não diminuindo essa diferença salarial e todas as coisas que estão no entorno. E o que a gente tem discutido muito é, se formos na mesma velocidade e não fizermos nada que seja muito impactante, nós vamos levar ainda uns 10 anos para que a gente atinja um nível de equidade desejado.
Isso é uma coisa que para mim dói demais, porque este olhar a gente tem seguido mais de perto já desde 2012. Então, desde 2012, que acompanhando os dados, você vê velocidade e pressão quase que em velocidade cruzeiro. Caramba! A gente nunca vai chegar lá. Exato. E aí, relacionando isso com a questão da menopausa, quando você olha para como se delineia a carreira masculina e como se delineia a carreira feminina, você vai ver essa curva que você disse. Então, as mulheres entram primeiro, os homens entram depois. As mulheres têm uma desaceleração na época da maternidade, e nessa época os homens estão em ascensão. Quando ela volta a botar força total na sua carreira, ele está mais à frente, natural. A grande vantagem para nós mulheres é que eles param primeiro. E aí a gente chega lá. Então, quando você olha para a história de mulheres, CEOs, etc., elas são mais velhas e atingem essa posição mais velhas do que os homens atingiram a mesma posição. Nossa, é muito interessante. É muito legal isso. Não, Ibel, sabe o que você me faz pensar? Algumas coisas nesse sentido. Eu acho que vou de trás para frente nesse teu comentário. Essa curva, né, me fez lembrar de um estudo de Harvard que mostra que quando você chega perto dos 52 anos, é o vale da infelicidade. Tipicamente para quem? Para o CEO que está sentado, um homem. Sim. Por quê? Porque ele já conseguiu o que ele queria, os filhos já saíram de casa, ele já tem um patrimônio dele, e o que vem depois? E esse homem se deprime. Aí o que acontece? Ele sai das companhias que ele tá. Ele sai, ele abandona essas posições, foi o que você falou. Ele sai mais cedo. Sai mais cedo. E depois ele reconquista a vida dele e volta a ser feliz. Enquanto nós estamos ascendendo e criando as nossas, voltando para a nossa carreira. Então, olha como é importante, a gente está falando de menopausa e de ciclos, né? Alguém pode olhar para a gente e falar assim, mas por que eu preciso me preocupar com o ciclo de alguém? Né? Com o ciclo hormonal de alguém? Porque isso muda a performance na companhia. E a gente tem que entender isso para conseguir maximizar a performance das pessoas. Total. O que a gente quer é que as pessoas tenham condições de performance. Essa é a nossa ocupação. Seja lá o que está por trás. Então, você entende o que está por trás para garantir a condição de performance igual para homens e para as mulheres. E para as mulheres. E sabe que a questão do hormonal, ela é muito diferente, Bel, e a gente não se dá conta. Um homem é estável hormonalmente, enquanto a mulher tem as suas flutuações no mês. Eu também gosto de fazer essas analogias de coisas que estão fora do mundo do trabalho, para a gente poder entender como afeta a gente. Então, um esportista, por exemplo, um atleta de performance. Um homem tem todos os dias o hormônio no mesmo nível. Portanto, ele consegue fazer com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, a mesma vontade de treinar. Uma mulher é muito diferente, dependendo da fase do mês. Portanto, um bom coach de uma atleta feminina tem que entender quais são seus ciclos hormonais para tirar o melhor daquele ciclo. Exato. E é isso que a gente deveria... Suplementar adequadamente. Exato. Entender o processo de alimentação. E aí isso conecta com a questão da saúde que você falou. Exato. Agora, imagina se esse coach, esse técnico ignora que tem uma semana que a mulher está mais forte, outra que ela está mais predisposta a alongar, se cuidar, etc. e tal, e trata de forma igual. Imagina a saúde mental desta mulher. Agora, voltando e fazendo um ciclo completo no que a gente estava falando, pensa nesta mulher no ambiente de trabalho, que tem todas as pressões do cotidiano, políticas, econômicas, familiares em cima dela, com as suas mudanças, com toda a sua questão de equidade, trabalhando dentro da sua companhia. Como é que você tem feito esse trabalho dentro da B3? Que tipo de ações você tem conseguido desenvolver? E aí estou falando aqui conseguido eu vou até te usar uma palavra que eu uso muito no universo da universidade, como professora que sou. Assim, então, pedindo licença pedagógica para te fazer essa pergunta, porque conheço a dificuldade que não é? Da gente implementar aquilo que a gente quer, cuidando das pessoas de maneira personalizada. Perfeito. Então, o que está sendo possível para você montar ou fazer de ações que de verdade considere esses elementos todos? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que talvez seja mais relevante aqui é que para a B3 a gente tem uma convicção estratégica que diversidade e pluralidade equivale a resultado. Perfeito. É uma convicção estratégica. Perfeito. Então, não existe um questionamento em relação às ações que a gente faz para dentro e para fora. Pelo contrário, a gente entende que a gente tem um papel de indução. Porque a Bolsa Brasileira ela tem um duplo chapéu. A gente é referência para o mercado e para as empresas abertas.
Então, tudo que a gente faz tem que ser muito visível e transparente e exemplo para elas. E, ao mesmo tempo, como a gente fala de práticas de governança, a gente também é um farol para que elas aumentem e melhorem as suas práticas. Então, o que a gente tem que fazer? Tudo, do primeiro nível ao nível de entrada. O que significa, por exemplo, e aí eu vou começar para fora e depois vou para dentro, nessas ações. Que a B3 hoje é uma das empresas brasileiras, dentro das 7, né, todas as empresas de capital aberto têm que ter uma composição de conselho e diretoria estatutária. A B3 está entre os 6% das companhias que tem no mínimo 30% de mulheres nos seus conselhos e nas suas diretorias estatutárias. Uau. Só 6% das companhias brasileiras, ou seja, temos um grande caminho, mas nós temos, porque acreditamos nessa diversidade. Depois, publicamos o que a gente chama de anexo ESG. Fomos à CVM e propusemos a ela que todas as companhias que têm capital aberto, que já fazem um reporte do seu formulário de referência, façam também o reporte do anexo ESG. O que é isso, Bel? É um relatório onde as companhias contam se elas praticam ou elas explicam se elas têm diversidade, onde elas têm diversidade, o que elas estão fazendo com isso, se elas têm metas ESG, se a remuneração está vinculada a essas metas ESG. E por que isso importa? Porque uma vez que você tem o dado, você consegue medir. Uma vez que você mede, você consegue entender a evolução para, inclusive, a gente ver se a gente precisa acelerar ou não os esforços de inclusão que você mencionava anteriormente. Perfeito. Então, isso é muito legal porque leva as companhias a refletirem sobre a sua composição. E se isso não faz parte da verdade da companhia, por exemplo, não quero diversidade... Ela conta, explica, e aí cabe ao investidor, ao consumidor decidir se manter... se é aquele lugar ou não, se é ali que eu quero meu investimento ou não. Exato. Se eu de alguma maneira, tenho alguma conexão com essa perspectiva estratégica e filosófica que orienta o posicionamento daquele negócio. Exato. Né? Inclusive na perspectiva de talento. Claro. Para daí a gente falar para dentro, Bel. E aí o que a gente faz ali? Então, acho que tem muitas coisas que são legais, emblemáticas, e tem uma que eu adoro. Tá? Especificamente, que é a questão de remuneração. Eu te falei que eu sou a louca da remuneração, que eu adoro a remuneração. Sim. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, e a gente, muitas vezes nas companhias, negligencia. Você tem um ciclo de ação salarial, em que você vai fazer as decisões de méritos e promoções. Sim. Se você faz um ciclo sem regra, ou seja, sem intencionalmente olhar todos os fatores para tomar uma decisão, você vai fazer por viés e você vai fazer por preferência. Então, o que a gente fez na B3? A gente criou uma estratégia de ações salariais em que todos os gestores da companhia, simultaneamente, tomam a sua decisão de ação salarial com as mesmas variáveis a serem analisadas. Inclusive, considerando este elemento de ESG que você trouxe? Exato, e de diversidade. Olha que legal. Então, o que esse gestor vai olhar na estratégia dele? Quem é essa pessoa? Legal. Qual o histórico de performance? Se faz parte de um grupo subrepresentado ou não? Como esta pessoa está em termos de remuneração em relação aos pares com o mesmo nível de performance? Perfeito. Como está em relação aos grupos que já estão hiperrepresentados? Perfeito. Como está em relação ao mercado? E qual a urgência de ação salarial? Perfeito. Então, se chega um momento, esse gestor prefere fazer uma ação salarial, por exemplo, para um homem que tem uma necessidade menor de ação salarial do que com uma mulher, o sistema mostra. Vai dizer, oi? E ele evidencia. E você sabe que isso está me deixando, assim, absolutamente apaixonada pela ideia que você está compartilhando, porque tem um peso muito grande dessa subjetividade dentro dos processos de gestão de desempenho, por mais critérios e indicadores que a gente coloque, né? E à medida que você estava falando, minha cabeça aqui criando critérios. Cabeça de consultor já criando critérios. E aí eu estava imaginando isso que você estava comentando. Então, por exemplo, entendo duas pessoas de histórico diferente, performance diferente, onde é que eu localizo essas pessoas e como eu as comparo com os iguais. Isso. E não entre si, porque eu continuo pregando a injustiça. Não é? O critério da injustiça e da subjetividade da injustiça, ele se perpetua, não é? Então, estamos na mesma posição, mas vamos considerar outros elementos que os levou a esta posição, que são elementos distintos. Né? Idade, se é homem ou mulher, enfim, sexo e por aí vai. Uhum. E, sobretudo, quando e como ele está atrelado ao performance. Aí fazer esses comparativos de forma diferente,
com os iguais, quanto isso pode trazer de critério de justiça mesmo. Exato. Né? Que bom que você falou de justiça, porque eu acho que a evolução de diversidade, equidade e inclusão é justiça, acessibilidade, inclusão e representatividade. Tem um acrônimo já que é o FAIR. Né? Eu acho brilhante isso, porque a gente precisa reconhecer que tem uma questão de justiça, inclusão e representatividade. Exato. É muito legal. E você sabe que do ponto de vista de dados, né? Aqui, desculpa a pequena divagação, mas é legal olhar isso. Mas é bárbara. Porque você falou, e você tem toda a razão, ainda que a gente tenha sistemas de gestão de desempenho, eles são subjetivos. Principalmente se você tem, por exemplo, curvas forçadas. Ele é um instrumento comparativo, ele parece objetivo, mas ele pode te levar numa decisão diferente da que você precisa chegar. Então, a melhor coisa a se analisar quando você faz uma estratégia como essa é olhar dados objetivos. Você está super correta. E aí essas coisas me apaixonam também aqui, fugindo um pouco da nossa temática até, mas assim, que essas coisas me apaixonam quando a gente olha para essa perspectiva e vê o impacto que isso tem no quadro que a gente consegue observar hoje na atualidade. Então, o que a gente ainda não está fazendo e como a gente ainda não está endereçando temas que a gente já se deu conta. A gente já sabe que há uma diferença salarial. Ponto. A gente já sabe. A gente já sabe que, historicamente, a mulher foi menos cuidada ou privilegiada na perspectiva de desenvolvimento de carreira. A gente já sabe. E a gente já tem feito algumas ações, né? Mas tem um tema aí que sempre também conversa comigo, que também este assunto, na sua grande maioria das vezes, está a cargo de alguma mulher que está naquela companhia. Então, a bandeira ainda é levantada mais por nós. Né? Que somos menos representativas, que ocupamos uma posição muitas vezes um pouco menos privilegiada do que alguns homens, né? Então, isso que você falou agora há pouco. Quanto que existe de mulher representativo, né? Da participação representativa das mulheres nos conselhos de administração. Exato. Um número mínimo. Né? E isso tudo vai trazendo para compreender por que o quadro está desse jeito. Exato. E eu acho que esse ponto da representatividade, só para a gente estressar um pouco, porque eu acho importante. Por que representatividade importa? Porque você começa a ter pluralidade. Aí você consegue ter uma visão que você tem que fazer um trabalho em relação à equidade. Porque se você não tem representatividade à mesa, esse assunto não aparece. Perfeito. Porque ele não é um assunto, na verdade. Perfeito. E quando você tem representatividade, alguém levanta a mão e fala assim, olha, existe uma questão que está alheia a vocês e que a gente precisa trazer à mesa. Perfeito. Aí você passa a tratar. Empiricamente, dentro da B3, o que a gente percebe é que líderes que são de grupos subrepresentados tendem a ter times mais diversos, portanto, times mais plurais e mais produtivos. É muito legal. E você sabe que tem uma outra coisa das ações, né, que a gente faz, que eu acho que vale a pena mencionar. A gente também descobriu a dor de cada grupo subrepresentado dentro da companhia. Por esse trabalho que você vinha fazendo. E aí a gente começou a oferecer soluções diferentes para cada um dos grupos. Perfeito. Porque, obviamente, você tem que personalizar. É o tom da atualidade. Exato. Né? Olha para o indivíduo como o indivíduo é. Aí vem, questão de gestão. Sim. As mulheres que estão em época de virarem gestoras, tipicamente casam com a idade da maternidade, que é aquela questão da gente reconhecer os ciclos. Ótimo. Então, o que a gente fez? Começou a trabalhar com mentoria de liderança e liderança cruzada para trabalhar e desenvolver essas mulheres. Aí, o que a gente descobriu na sequência? Que não bastava trabalhar as mulheres e oferecer o benefício às mulheres. Tem que oferecer aos homens também e tem que fazê-los usufruir dos mesmos benefícios das mulheres. Porque senão, essa sensação criar outra diferenciação. Exato. E daí afasta a mulher do crescimento. Claro. Então, a gente começou a oferecer para os homens. E, obviamente, começou a trazer exemplos e representatividade dos homens usando esses benefícios no topo. Para que os homens embaixo entendessem que pudessem usar também. E a gente começou também a trazer muito exemplo de quem estava fazendo isso. Porque uma vez que você tem um exemplo e a visibilidade, você encoraja os outros a fazerem. Então, eu acho que não tem nunca uma bala de prata do que a gente vai fazer dentro das companhias, Bel, mas é sempre uma somatória. E a questão da saúde mental acabou virando uma pauta muito forte também, e não só para homens e mulheres, mas para todos dentro da companhia. Eu sou super... eu não vou chamar de estudiosa, porque acho que não é estudiosa, mas assim, sou muito interessada nessas questões relativas à pauta da saúde mental, sobretudo, não só especificamente a saúde mental, mas quais são os elementos tensores que favorecem ou desfavorecem a saúde mental.
Ana, pera só um pouquinho, porque você está falando tanta coisa que está me entusiasmando aqui, que está mexendo comigo, que eu queria fazer uma provocação para você. Eu acho que a gente podia combinar o segundo papo, porque tem tanta coisa ainda que eu quero explorar nessa nossa conversa, que eu quero convidar vocês para um segundo momento em que eu e a Ana vamos aprofundar algumas das questões que a gente já levantou aqui. Topa, Ana? Combinadíssimo. Fechado. Obrigado por escutar a nossa frequência e ser parte da comunidade Marsh McLennan. Esperamos você no próximo episódio de Ondas, Ações que Transformam. Descubra mais sobre nós visitando o nosso site. Acompanhe nossas redes sociais.